Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Desde que você é bem pequenininho, você tá acostumado a ligar a televisão, aí tinha TV Globinho, tinha o Bom Dia e Companhia, tinha o Sábado Animado, você viu um monte de desenho. Mas você já parou pra pensar que os desenhos que você sempre gostou tiveram uma época em que eles não existiam? Rapaz, então nós vamos falar disso, porque nós vamos falar de como surgiram os desenhos animados. Faz tempo. E, gente, tá rolando a promoção tão sensacional no Instagram do Nerd Show. Por acaso você gostaria de ganhar uma figura colecionável original da Bandai, dos Cavaleiros do Zodíaco? Eu não queria nem sortear, eu treinei bastante, eu queria ficar com isso, mas não vou poder, né? Então clica no primeiro link da descrição, vai lá no Instagram e participa, tá? É muito fácil, você lê as instruções lá e boa sorte. Boa sorte, mas se você não ganhar, talvez eu fique com ele. Não, mentira, eu vou sortear. Bom, mas então vamos começar porque a história é longa, né? Tem muita coisa pra você entender hoje, então vambora. A história do desenho animado é bem antiga, né? Mas eu não imagino que você achasse que era tanto. Porque a gente pode começar essa história falando lá da época das cavernas, né? Dos nossos queridos Homens das Cavernas. Porque se você não sabe, o primeiro desenho da humanidade foi feito há mais de 400 mil anos atrás. Por um carinha muito simpático que se chamava Homo erectus. Homo erectus, que você deve saber que é a evolução humana, né? Que o Homo erectus foi o primeiro que ficou de pé, nas duas pernas, né? E esse desenho nada mais era do que princípios de formas geométricas, né? Que ele desenhou numa ostra. Mas isso mostrou muito para os pesquisadores de hoje em dia. Por quê? Eles viram que o Homo erectus já tinha sinais de consciência, coisa que eles acreditavam que só tinha vindo muito tempo depois. Nessa época era mais instintivo, né? Era uma coisa que o humano sempre gosta de padrões. Por exemplo, você vê um negócio, um quadro, você chega na casa, tem um quadro desalinhado, não sabe qual é o seu amigo, sua namorada, primeira vez que vai na casa da sua namorada, aí o sogro dela tem um quadro muito bonito, mas que tá torto, e você fica assim, nossa senhora, é ótima a sua casa, mas deixa eu consertar esse quadro, pelo amor de Deus. Mas o primeiro desenho mesmo para representar alguma coisa só veio com o início do Homo sapiens, que veio 300 mil anos depois ou há 100 mil anos atrás de quando a gente tá agora. Essa era a idade da Pedra Lascada. E a humanidade tinha um outro significado para os desenhos, que é o seguinte: o Homem das Cavernas, ele queria arranjar um almoço. Ele queria caçar alguma coisa. O que ele fazia? Ele desenhava o que ele queria caçar e, teoricamente, os deuses iam proteger ele e ele ia conseguir caçar aquela coisa. Então o desenho era mais uma coisa de superstição, de misticismo. Quase um ritual. Mas nós estamos falando de desenho animado. O que tem a ver esse tanto de borroco aí na parede? Esse chapisco que seu pedreiro fez errado? Tem tudo a ver, porque os conceitos de animação geram uma vontade dos primeiros homens da caverna. Esse desenho que tá aparecendo aí, por exemplo, você nota que esse javali, ao invés de ter 4 patas, ele tem 8, né? Mas por que ele tem 8 patas? Porque se você tira essas duas patas e vai colocando como se fosse um processo de animação, tirando uma, colocando a outra, você vê que é uma representação de esse javali correndo. Então ele já tinha a vontade de representar isso, ele só não tinha os meios necessários de conhecimento. Outro exemplo que a gente pode ter dessa noção de animação, de desenho, é no Antigo Egito. Dá uma olhada nessa imagem aí, tá? Olha fixamente pra essa imagem. Eu não vou te hipnotizar nem fazer comprar batom, não. Pode olhar. Você tá vendo que isso aí é quase um storyboard? Sabe o que é um storyboard? É um desenho em que a gente prevê as ações que a animação vai fazer. Então, isso na verdade é um registro de uma luta, né? De um wrestling, um WWE. Só que no Antigo Egito. Se você prestar atenção, dá pra você ver que eles estão querendo mostrar quais movimentos foram feitos. É uma documentação. Então, desde a antiguidade, a gente vê que a humanidade tem o desejo por retratar o que estava acontecendo, né? Por isso que a gente gosta tanto de documentar as coisas e tirar selfie, né? Você tá pensando aí que você tá tirando selfie é uma coisa à toa? Não, você fala, você dá desculpa. Você fala que você está honrando as origens da humanidade, né? Há 400 mil anos atrás eles já faziam isso. E nós tivemos ao longo da história vários movimentos artísticos. Teve o barroco, o renascimento, né? Todos os homens vitrovianos e toda a treta toda, os quadros. Mas o desenho animado só vai começar a nascer mesmo no século XIX. Então, tinha um carinha nesse século XIX que chamava Peter Mark Roget, né? Vamos chamar ele de Pitinho. Pedrinho é melhor. Pedrinho tava andando um dia pela rua, né? Quando ele olhou um negócio meio estranho que você já deve ter notado também. Ele tava olhando a carruagem passando, né? E ele notou que a roda dessa carruagem, apesar de estar muito rápido, porque tava com pressa, né? Tipo o Uber da época, a roda dava a impressão de que ela tava parada. Aí eu falei assim, pera aí, mas não tem condição disso acontecer. Como é que essa roda tá rodando pra frente, mas eu tô vendo ela parada e às vezes eu tô vendo ela rodar pra trás? Se você já jogou Need for Speed Underground, você sabe do que eu tô falando, né?
Você me entende. Aí o Pedrinho falou assim, não, mas deve ter uma explicação lógica, que né, a gente não ia conseguir fazer isso à toa. E foi aí que o Pedrinho começou a estudar. Mas na história, a gente já via algumas pessoas famosas que já pensavam nisso, que já tinham percebido alguma coisa parecida. Por exemplo, o Aristóteles, né? Lá na Grécia Antiga, olhando pro céu, ele falou assim, nossa senhora, mas se eu fico olhando pro céu aqui, olhando pro sol, depois na hora que eu fecho o olho aqui e paro de olhar, já fica uma bolinha aqui, fica só vendo o sol. Você já aconteceu isso com você também, não já? Ou então, por exemplo, quando você pisca, né? Pisca aí agora, que você tá vendo o vídeo. Quando você pisca, a imagem não some imediatamente, você continua vendo os laços dela. Você vai ficar piscando pro computador igual bobo, pro celular, mas a sua mãe não tá vendo agora não. Pô, vai no cantinho e pisca. Aí em 1824, o Pedrinho falou assim, nossa, mas espera aí, parece que essas imagens estão persistindo no nosso olho, né? Já sei, vou chamar de teoria da persistência da visão. O que o Pedrinho então supôs? Ele falou que a nossa retina tem uma propriedade única, que é reter a luz por algum tempo. Então, por exemplo, você olhou pro sol, ficou aquela marca, ela vai sair depois. Como é a luz muito forte, você não devia estar olhando pro sol, você não vai queimar as vistas. Sua mãe nunca te falou isso, não. Aí o sol vai ficar por mais tempo. Então, voltando por exemplo da carroça, a gente vê frações de segundo dessa roda. Então isso dá a impressão pra gente que a roda pode estar parada, entendeu? Mas o Pedrinho tinha que provar isso. E sabe como é que ele fez isso em 1824? Ele fez um experimento muito simples, ó. Ele criou o traumatópio. O que é o traumatópio? Não, mas que nome? Isso é um Pokémon novo? Não, vou te explicar. Você já deve ter feito isso muito na escola, quando você era pequenininho. Pensa que ele tinha um pedaço de papel, um círculo, né? De um lado do papel ele desenhou um passarinho e do outro ele desenhou uma gaiola. Se você pega esse papel, coloca um barbante, enrola e solta, esse círculo vai girar e vai dar uma ilusão de ótica de que o passarinho tá dentro da gaiola. Você já deve ter brincado com isso demais. Com esse experimento, ele mostrou que a teoria dele estava certa. Depois eles descobriram que o negócio da carroça tem outras coisas influenciando, né? Não explicava toda essa teoria. Mas a teoria da persistência da visão ajudou muito daí pra frente. E a gente pode até falar que o traumatópio é o pai da animação. É engraçado que esse experimento virou um brinquedo, né? E todos os experimentos que a gente vai falar daqui pra frente também viraram um brinquedo e ajudaram os desenhos a chegarem onde estão. Por exemplo, o fenacistocópio. Nossa senhora, mas que brinquedo fácil de falar. Mamãe, pega o meu fenacistocópio. A idade tem que ser assim, ó, de 25 a formado na Academia Brasileira de Letras, porque, né, não dá. Então, em 1829, o nosso querido amigo Joseph Plateau pensou assim, beleza, tem um traumatópio, mas eu tô pensando em fazer uma coisa a mais, entendeu? Porque tinha que ter um jeito dessa coisa ficar mais animada. E eu acho que eu vou fazer isso. Qual que é a ideia dele? Ele pegou o princípio de que imagens que passam muito rápido têm uma sensação de animação. Ele pegou um disco, fez uns desenhos, né, mexendo um pouquinho pra cá, mexendo um pouquinho pra lá, pra formar um ciclo de animação, colocou um buraquinho em cada lugar e ele tinha que usar um espelho. Então a pessoa ficava de costas com esse negócio, rodava e no espelho você conseguia ver a figura que estava desenhada sendo animada. This disc demonstrates continuous movement for the first time. Comparable to film because it uses minimal differences between the images to create the illusion of movement. Claro que foi um sucesso, né? Todo mundo, as crianças ficaram malucas com aquele negócio. Ele tava provando a teoria e vendendo coisa. Na verdade, não tava vendendo coisa porque ele não patenteou, entendeu? Então muita gente roubou essa ideia dele e fabricou amplamente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas o problema do fenacistocópio é o seguinte, ó. Era legal, mas só que a pessoa que tava fazendo essa animação girando podia ver uma coisa sozinha. E em 1834, um tal de William George Horner pensou em fazer uma coisa diferente. Uma coisa que talvez fizesse mais pessoas assistirem essas tais animações. Mas só que ele deixou essa inovação tecnológica na mão do William Ensign Lincoln. Porque em 1865 ele lançou o zoótropo. O que é o zoótropo? O zoótropo foi praticamente o videogame do século XIX. Você tem um Super Nintendo, tem um Mega Drive, tem um PlayStation 4? Era esse. É o seguinte, ó, ele na verdade era um tambor, né, com um desenho de fita de papel por dentro. E ao invés de você colocar isso na frente do espelho para você ver, esse tambor tinha buraquinhos que você colocava o olho para você assistir. Aí você rodava e a imagem ficava animada. Qual foi a vantagem? Muitas pessoas podiam ver ao mesmo tempo e além disso, começaram a fabricar essas tiras de desenho animado para você colocar no seu zoótropo. Foi legal porque você podia trocar e o pessoal começou a inovar nos desenhos, fazer umas coisas mais diferentonas assim, entendeu? Mas esse
realmente virou um brinquedo de criança. As crianças ficavam malucas por causa desse zoótropo. Tanto é que o William foi instruído a patentear essa ideia e até a contatar uns fabricantes de jogos de tabuleiro. O que eles fizeram? Eles tomaram conta dessa distribuição, a construção e distribuição dessas peças. Então fez muito sucesso nessa época. Tá vendo como é que essa coisa tá formando? Tá vendo como é que o desenho tá surgindo? Aos pouquinhos, cada passo, cada um adiciona um trabalho do outro. Mas ninguém adicionou mais do que esse cara que vem agora. Porque em 1878, o Edward Muybridge fez uma descoberta sensacional que mudou os rumos da animação. O Edinho era fotógrafo de paisagens. O que ele fazia? Ele viajava o mundo procurando paisagens bonitas para ele fazer foto. Ele tinha até uma coisa com cavalos. Ele adorava fotografar cavalos. Só que chegou um coleguinha dele, o Leland Stanford, e falou assim: ô Edinho, faz o seguinte, ó. Edinho, eu tô querendo estudar o movimento dos cavalos. Eu tenho um aras lá no interior, tá lá parado. E eu queria dar um jeito de fazer isso, entendeu? Ver como é que o movimento desses cavalos funciona. Será que você pode me dar uma mão nisso? Inventa um negócio. Vamos dar um jeito. Aí o Edinho falou assim: como é que eu vou fazer isso? Eu podia fazer o seguinte, ó. Se vier um cavalo correndo, talvez, se eu colocar 24 câmeras, né? Uma do lado da outra, com um barbante em cada um, assim que esse cavalo passa, ative essa câmera e ela tira uma foto, talvez eu vou ter 24 poses desse cavalo correndo em coisas diferentes. Talvez isso dê certo. E deu, ele conseguiu. Tanto é que em 1878 ele publicou os primeiros fotogramas com as movimentações de um cavalo. Eles iam usar isso para fins científicos, né? De anatomia e estudo do animal. Mas só que o pessoal que é descrente, né? Eles não acreditaram. Como que você fez isso? A gente nem tem tecnologia para ver isso. Como é que a gente vai saber se o cavalo tá correndo mesmo? Pode ser só um tanto de desenho, as fotos sem nada. Então foi para isso que ele inventou o zoopraxiscópio. Nossa senhora, que nome difícil. É um pior que o outro. Podemos falar que o zoopraxiscópio é tipo um projetor rudimentar. Como é que funcionava? Tinha um círculo de vidro, né? E ele tinha que passar todas essas fotos que ele tirava, as 24 poses, para as beiradas desse vidro. Que esse vidro ia rodar e ia fazer a animação. Mas só que tinha uma treta, né? Que ele não conseguia fazer, porque senão ia ficar meio torto, não ia dar certo. O que ele fez? Ele tinha que tirar fotos dessas fotos e corrigir o ângulo que ele precisava. Daí, esses cavalos iam aparecer certinhos na projeção. Quando ele terminou de pintar isso no vidro, rodou, o negócio foi perfeito. Eles tinham um cavalo correndo. A partir daí ele começou a evoluir o trabalho dele. Como que ele fez isso? Ele começou a fazer composições de imagens. Por exemplo, ele tinha um cavalo correndo, e se em cima desse cavalo tivesse uma pessoa fazendo malabarismo, por exemplo, ele fotografava a pessoa fazendo malabarismo, o cavalo correndo, e depois pintava tudo nesse vidro. Ele tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Podemos dizer que esse foi o princípio rudimentar de animações com vários personagens. Mas chegou um ponto que o Edinho pensou e ele deu o pontapé inicial para os desenhos animados. Ele pensou assim, ó, gente, eu tô fazendo negócio preto e branco aqui, tá tão sem graça. E se a gente conseguisse fazer isso colorido, hein? Como é que a gente fazia? A ideia foi muito simples. O que ele fez? Ele pegou esse desenho, passou para um papel, depois desse papel ele pôs um negativo no vidro e como ele já tinha a linha, ele só pintou isso por dentro com tinta. Então o Edinho tinha acabado de fazer a primeira animação colorida. Foi aí que o Edward Muybridge ficou conhecido como o pai da cronofotografia, que é o estudo do movimento através de todos os frames de um vídeo. Agora, meu amigo, daí pro Bob Esponja é um pulo. Você deve estar perguntando se nessa época já tinha cinema, né? Os irmãos Lumière já tinham inventado aquela coisa da primeira máquina que conseguia gravar e reproduzir o que ela tinha gravado? Ainda não. O princípio da animação veio bem primeiro do que o cinema. E o homem que começou isso foi o Charles-Émile Renault. Émile Renault, em francês. É o seguinte, o Charlinho trabalhava pintando fotogramas, né, para esse tal zoopraxiscópio. Só que ele era um parisiense muito do curioso, né? Ficava aqui pensando, como é que funciona esse negócio? Não é possível, né? Será que não tem como a gente fazer uma coisa a mais do que isso? Agora a gente já tá fazendo um negócio colorido. Ele começou a entrar de cabeça na teoria da persistência e todo esse estratagema. Ele estudou, tanto é que ele conseguiu fazer uma máquina e bem inovadora. O tal do praxinoscópio, que foi patenteado em 1887. É o seguinte, o praxinoscópio é uma evolução do zoótropo. Por quê? Ele tem a mesma ideia, só que ao invés de você colocar o olho nos buraquinhos ao redor para você ver a animação, ele montou um jogo de espelhos nesse meio em que você conseguia ver a animação no centro disso. Então todo mundo podia ver. Aí você pensa assim, tá, mas não é tanta evolução assim, só pôr um espelho ali no meio, o que isso vai ajudar, né, pra todo mundo? Qual que isso ajudou na animação moderna? Tudo, meu amigo, porque esse
esse cara mudou o esquema todo. Porque o Charlie não ficou contente só em começar a vender essa peça dele, entendeu? Ele queria ir além, ele começou a fazer coisas mais complexas. Tanto é que ele inventou o praxinoscópio de teatro. Como é que funcionava isso? Ele aumentou o número de desenhos, então tinha mais tempo de animação, e além disso, ele percebeu que se ele colocasse esses desenhos em um fundo preto e fizesse a projeção disso, esses desenhos ficavam com fundo transparente. Então, ele colocava umas cartelas sendo o pano de fundo. Então agora os personagens já tinham cenários. Claro que era aquela coisa rudimentar, mas se você pensar pra década, né, o século XIX, o negócio é sensacional. Mas ele falou, não, mas não é só isso, dá pra eu fazer uma coisa maior do que isso. E se a gente aumentasse a escala disso? Então vamos aumentar a escala. O que ele fez? Ele aumentou isso para 500 desenhos, aumentou as camadas que ele podia colocar nesse aparelho e começou a fazer projeções. Então foi aí que ele fundou o Théâtre de Optique. É como se fosse o teatro óptico. Por que teatro óptico? Porque ele começou a vender isso como um show de animação. As pessoas iam lá e por 25 minutos eles tinham como se fosse um filme de animação completo. E com uma inovação, porque ele operava esse aparelho, ele contratou um músico para ficar tocando enquanto ele fazia essa animação. Então foi o primeiro desenho, a primeira apresentação ao vivo com música dos desenhos. E o primeiro desenho que ele exibiu foi o Autror del Cabine, 1894. Olha só. Vocês não têm noção tanto de sucesso que o Charlin fez, gente. O Charlin ficou com esse show 10 anos direto. E ao todo ele fez 7 apresentações diferentes, ou então 7 desenhos. E fez tanto sucesso que esse tipo de apresentação durou 5 anos após a invenção do cinema que a gente conhece hoje. Então o Charlin foi lá e abriu as porteiras pra isso. Mas sabe quem que foi lá que entrou pela porta que ele abriu? Um tal de Winsor McCay. Então, Winsor McCay era um cartunista, né, e um animador, mais tarde, né, que fez muito sucesso com apresentações que ele fazia. Ele começou fazendo tirinhas de jornal, mas depois ele se encantou por esse mundo novo da animação e entrou de cabeça. Mas o Williamzinho pensou uma coisa diferente, ele pensou assim, ó, e se eu também participasse desse show conversando com um desenho ali? Aí ia ser um negócio bem diferente, né? Então foi aí que ele inaugurou um novo padrão de animação com Gertie the Dinosaur. Olha só. Ladies and gentlemen, I give you Gertie the Dinosaur. I will speak to Gertie, and she will do everything that I ask her to. Come on, Gertie. Come on out and take a pretty bow. That's a good girl. Now come on up front here. Por que foi inovador? Porque ele inventou um novo jeito de fazer animação, que é o jeito que a gente pensa até hoje, que são com fotogramas. É o seguinte, ó, a cada segundo de desenho nós precisamos de, em média, 24 poses, né? 24 fotos. Então você vai fazer 24 desenhos, tirar 24 fotos e isso vai dar 1 segundo de animação. Pois é, né? Deu valor agora pro pessoal que faz isso. Então esse foi o jeito que começou a evoluir ao ponto que a gente está hoje, que chama de animação por keyframe, ou então quadro-chave. Aí o negócio começou só a desembolar, porque vários gênios da animação vieram. Por exemplo, o Max Fleischer. Você pode até não saber quem é o Max Fleischer, mas você já viu muitas coisas que ele já fez. Por exemplo, o marinheiro Popeye, olha só. Tinha também o palhaço Coco, que é um palhaço que ele mesmo interagia com ele no quadro, olha só. Mas você deve estar pensando assim, peraí, mas até agora ele não falou da Disney. Cadê o Walt Disney fazendo? O cara é o magnânimo da animação. E você tá certo, né? Porque em 1930 o Disney veio com mais uma inovação. O primeiro desenho com som, que era o Steamboat Willie. A primeira aparição do Mickey, olha só.
Com a Disney, você deve saber, né, que os desenhos mudaram de patamar. Porque antigamente os desenhos eram usados só como piadas. Por exemplo, eles eram usados como se fossem os trailers que a gente tem hoje no cinema. Antes de cada filme, ou de sessões e sessões, os desenhos eram usados para fazer as pessoas rirem enquanto elas estavam esperando o filme. Ou até fazer anúncio, propaganda e coisas do gênero. Mas isso tudo mudou em 1937, né, quando o nosso querido Walt Disney fez o primeiro longa-metragem totalmente animado, que é Branca de Neve e os Sete Anões. E se você quer saber dessa história do Branca de Neve e Sete Anões, como foi feito o primeiro filme da Disney, vai aqui em cima que eu já fiz um vídeo sobre isso. O vídeo ficou espetacular. Isso você tem que ver, tá? Vai lá que a primeira história de como o Disney fez esse primeiro filme é bem boa e você tem que ver. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, não esquece de me ajudar, ó. Deixa o seu like aqui embaixo, que aí você me ajuda, né? O canal cresce e aí eu vou dominar o mundo. E aí você vai ficar um pedacinho ali pra você. E compartilha esse vídeo com seus amigos, sabe? No Facebook, no WhatsApp, no Twitter, onde você quiser. O negócio é espalhar a palavra pra gente chegar a 1 milhão de inscritos esse ano, tá? Quero ver se a gente chega. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!